Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso segundo episódio aqui neste canal Metal Squad. Estou aqui com os meus amigos formando o pelotão do metal e hoje temos esse álbum maravilhoso, Slayer, Seasons in the Abyss, 1990, quinto álbum da banda, e a gente vai, obviamente, fazer o nosso ranking das músicas e fazer um comentário breve. E posso te garantir que hoje não vai sobrar pedra sobre pedra, altas o sangue vai jorrar. O sangue vai jorrar, até o coronavírus vai morrer. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira falando primeiro, aquele primeiro quadro que eu gosto, que é o sentimento do álbum, que cada um sente sobre esse álbum, que cada um pode falar sobre ele. Eu vou começar falando que esse álbum foi lançado quando a MTV estava sendo criada no Brasil. Então, rolava direto no Fúria Metal e no Gás Total os clipes de War Assemble e Season in the Abyss. E mais Seasons, né? E aí me apaixonei pela música e, claro, fui comprar o álbum lá na Hard Heavy. E aí cheguei lá na Hard Heavy naquele dia, me lembro até hoje, e trouxe para casa Seasons e High Delight no Metallica. Então, imagina para um adolescente lá, pegando seus disquinhos, voltando para casa todo feliz, colocando seu disquinho na vitrola, que hoje em dia a galera não tem mais esse sentimento, nem sabe o que é isso, porque faz lá, aperta na tela lá, faz uma conta no Spotify e acessa todos os discos do universo. A galera não tem esse prazer e essa sensação que todo mundo aqui desse pelotão teve antigamente, podendo fazer isso. Então, assim, primeiro, acho esse álbum divino. Acho que se você perguntar para 95% dos fãs do Slayer, eles vão dizer que Raining Blood é seu disco favorito, mas para mim não. Para mim é o Seasons, é o meu disco favorito do Slayer, para mim é o Black Album do Slayer, e eu sou apaixonado por esse disco. E uma curiosidade, o meu disco original, o meu vinil original, eu emprestei para o meu amigo Alexandre Mandela, e Mandela estava andando na rua com o meu disco e outros discos, e ele foi roubado. Então imagina o que o ladrão foi fazer com Seasons in the Abyss. Vai imaginar o que o ladrão foi fazer com isso. Mas enfim, então esse é o meu sentimento do álbum. E Jonas, fala um pouquinho aí sobre esse álbum, o que é o sentimento dele para você. Aliás, Jonas aí está com um novo setup agora, está bonito pra caramba, tá parecendo tá parecendo The Rock. O coronavírus, maluco. Que isso? Tá parecendo The Rock depois da dieta. Fala aí, Jonas. O Rock depois da dieta. Professor Xavier. Professor Xavier. Lex Luthor. Cara, esse álbum realmente ele remete àquela época. Eu comecei a curtir metal ali por volta de 91. Então, como você disse, é um álbum de 90, eu conheci pouco depois, quando começou a rolar no Fúria. E remete a tudo isso que você falou, assim, um dos álbuns que você, quando ouve, você tem toda aquela memória ali, você recorda de tudo que passou naquele período. Você falou, para quem não conhece o Rio de Janeiro, aqui a gente, para ir na Hard Heavy, que era uma loja que vendia lojas de metal aqui no Rio, você morando no subúrbio, o ideal era você pegar um ônibus até um bairro chamado Maria da Graça, e lá você pegava o metrô. Então isso era ou alguns dias de 484, né? O famoso Laria Copacabana, saltar na praia de Botafogo e comprar jeans com camisa na Hard Heavy. E me leva a tudo isso. Quando eu comecei a curtir metal, eu peguei essa época. É um álbum também, cara, que entre os álbuns de thrash, ele veio num período de ouro. Porque ele estava sendo lançado ali num período que tinha o Rust in Peace, o Megadeth, o Essence of Time, da Anthrax. Um período entre o Just Souls Fall of Black do Testament. E Souls of Black. Então, quer dizer, é um grande álbum de um período de ouro do thrash, com certeza. Show. Adilson, seus sentimentos sobre o álbum. Bom, basicamente tudo isso que vocês falaram, eu endosso. A única coisa que eu quero adicionar aqui, que foi meu primeiro álbum do Slayer, e eu fiquei muito empolgado com esse álbum. Ele se você, como você disse, você perguntar para os fãs do Slayer, ele talvez não seja o álbum preferido, e eu entendo porque ele é um pouco límpido para Slayer, ele é um pouco produzido demais, talvez, eu não sei, mas eu adoro de paixão esse álbum. Não vou dizer que ele é o meu preferido ou não, agora eu teria que
aqui fazer uma matemática para dizer se é ou se não é, mas basicamente ele é muito importante porque foi o meu primeiro álbum do Slayer. Show. E deixei por último o Fábio, de propósito, porque neste pelotão aqui eu sou o farofeiro do grupo. Jonas é o metal melódico, Júnior é o progressivo e o cara no metal extremo é o Fábio. Então vamos ver o que o Fábio tem para falar desse álbum, o que significa para ele. Vamos lá, Fábio. Vai falar que é álbum de menininha. Isso, eu não vou falar isso porque já se passou muito tempo, entendeu? Mas na época eu falaria, né? Então, olha só, bem lembrado. Mas antes aqui eu quero agradecer aí o Bruno pelo convite para estar aqui de novo aqui participando do Metal Squad. Muito, muito maneiro aqui essa proposta. Então, valeu, Bruno. Quanto ao Seasons in the Abyss, ele apareceu para mim no momento ingrato para ele. Por quê? Eu comecei a ouvir o Slayer pelo Hell Awaits. Eu conheci, minha porta de entrada foi o Hell Awaits. Então, eu não esperava nada além do Hell Awaits ou Raging Blood, porque eu comecei a ouvir em 89, obra de 90, se não estou enganado, outubro de 90. Se não estou enganado, é outubro de 90, o lançamento do Seasons in the Abyss. Então, eu já estava com Hell Awaits, Sword of Heaven, o Raging Blood e tal. E quando apareceu o Seasons in the Abyss, ele não é todo lento, né? Mas ele tem muitas melodias ali, Dead Skin Mask, tem bebê bastante radiofônica, muito embora o contexto dela não seja nada popular. Radiofônica foi demais, mas tudo bem. Pois é. Aí, assim, Razor's Edge Up. Porra, É um álbum, tem refrões, né? Refrões que... tem uns refrões bastante pegajosos, assim. Mas, então, o disco hoje, para mim, ele é muito bom, entendeu? Eu gosto demais do Seasons in the Abyss. É um álbum que eu ouço com bastante frequência, mas ele ganhou essa importância ao longo do tempo. Quando ele surgiu naquela época, ele não foi o melhor álbum do mundo do Slayer, não. Eu confesso que eu inclusive, até torcia assim, um pouco o nariz. Eu gostava bastante de algumas músicas, que inclusive são as músicas que estão melhor ranqueadas aí no arquivo que eu mandei pro Bruno. Mas o disco ele é muito bom. Hoje eu gosto bastante dele. Ele fecha, no meu entendimento, um ciclo de álbuns espetaculares do Slayer. Eu entendo que o Slayer fez coisas muito boas aí pós-Seasons in the Abyss, mas acho que nenhum disco pós-Seasons pode se comparar a qualquer álbum desse período. Muito embora eu goste de bastante coisa. Como? Concordo. Então, eu gosto de tudo, né, que os caras fizeram, a exceção do Diabos e Música, que não me soa muito bem. Mas tudo é muito bom, mas nada se compara com nada que foi feito até o Seasons. Então eu acho que é um fechamento de ciclo interessante e marca o fim, a saída do Dave Lombardo, né? Que eu posso até levar pedrada aqui, talvez do Adilson, não sei, mas eu acho que o Paul Bostaph é um excelente baterista, conseguiu segurar a onda, que eu estava tentado a dizer que o Paul Bostaph ele poderia ter deixado um pouco a desejar, tanto é que eu ouvi o disco posterior, que eu esqueci o nome agora, Live Intrusion, não, Live Intrusion é o show, esqueci o nome do disco que vem depois do Seasons in the Abyss. Eu ouvi esse disco para fazer o vídeo, eu ouvi o disco que vinha depois do Seasons para fazer esse vídeo aqui do Seasons. É o Divine Intervention? Divine Intervention, isso aí. Porque o Live Intrusion é o show, é o vídeo da turnê do Divine Intervention. Então, não, o Paul Bostaph segurou bastante a onda, mesmo porque também o Slayer, o foco são os riffs. Já falei demais. Segue o jogo. Show. Então é isso aí. E agora a gente vai entrar, então, direto no nosso ranqueamento. Só lembrando aí pra galera que nunca assistiu, cada um ouviu o álbum e colocou as músicas em ordem de preferência. A música que cada um mais gosta ganhou 10 pontos, porque o álbum tem 10 músicas, e assim sucessivamente até chegar àquela que a gente menos gosta, que é 1. Somamos tudo, e agora vamos apresentar aqui, é tudo surpresa, ninguém sabe, só eu que juntei tudo, todas as notas desse pelotão aí. Então, na 10ª posição, quem ficou aí a pior colocada foi Temptation. Bom, foi meio um pouquinho homogêneo aqui.
O Jonas colocou ela em último, eu e o Fábio colocamos em sétima e o Júnior colocou em oitavo. Então, Jonas, já que você colocou como sua pior música do disco, comece. Não teria muito o que explicar, realmente foi uma questão de opinião mesmo, comparando ela com todas as outras. Só achei a menos fraca, não dizer que é mais fraca, mas é menos... Desculpa, é menos que me chamasse a atenção, né? É uma boa música e tal, mas só isso, a ordem de escolha mesmo. Bom, de eliminação. Eu vou dar aqui o meu palpite. Não acho ela a pior música do disco. Eu acho que ela começa rápida, 1000 por hora, mas depois a estrofe dá uma cadenciada. E aí tem Have you ever felt the need to see more than you can see? Gosto dessa estrofe, dessa melodia de voz aqui dessa estrofe. Acho que o refrão ele é curto, porém é bom. Poderia ser um pouquinho melhor, talvez acho que esse é o problema da música. No meio dela tem uma quebrada que tem um riff muito maneiro, depois tem o solo, e aí no final ali tem um riff meio Pantera, que eu acho muito maneira, antes da entrada de um bridge. Então, assim, eu acho que em termos da música como um todo, ela tem as suas variações que são interessantes, só que peca um pouquinho, talvez, no refrão. E foi uma música composta pelo Kerry King. E aí os fãs mais radicais de Slayer podem me matar, mas eu não sou fã do Kerry King. Não sou fã dele nem como guitarrista, nem como pessoa. Então eu sou fã do Jeff Hanneman. Mas eu tenho que confessar que nesse álbum, Kerry King surpreendeu e trouxe composições aí bem interessantes. E Temptation é uma delas, que ele fez sozinho. Então, acho que essa mais ou menos é a minha percepção aí de Temptation. Eu gosto da música, mas se ela tivesse um refrão mais legal, eu acho que ela subiria aí no meu ranking, né? O refrão é só play with your insanity, shatter your reality, pulsing in your blood. Então só fica nisso. Mas se tivesse uma coisa um pouco mais sofisticada, talvez essa música crescesse, porque ela tem umas coisas legais aí no meio do caminho. Adilson Júnior, sua percepção dela. Tem muito o que falar. Realmente é uma música, dentre as demais músicas do álbum, embora ela não tenha sido a minha pior música, né? Foi a minha oitava, mas para um álbum de 10, ou seja, é uma das últimas. Mas não porque seja uma música ruim, basicamente porque eu acho que tem coisa melhor no álbum, entendeu? E assim, ela é meio que sem muita surpresa. Se eu tivesse que dizer alguma coisa sobre ela, ela é uma música sem muita surpresa. Então, por isso, não ficou tão bem colocada na minha lista. Fábio, complementando aí o que o pessoal falou, o que você acha da música? Eu gosto bastante da Temptation. Não é minha favorita do álbum, mas é uma música excelente. Acho que o Kerry King, ele fez uma música bem a cara dele. Ele costuma abordar temas que atacam as religiões organizadas. É algo que o Slayer é um veículo para ele se manifestar nesse sentido. Então eu acho que a música é muito interessante. Eu acho que o refrão ele consegue transmitir essa ideia com bastante clareza. Não tem muita cortina de fumaça assim na letra, muito embora algumas outras tenham, essa não tem. Essa você consegue observar bastante que ele quis enfatizar esse ataque sobre mentiras, etc., que a gente brinca com a sua insanidade e tal. É isso. Eu acho que a música é fantástica. Não é uma das melhores do álbum, mas como a gente está fazendo o disco hoje, muitos anos depois que ele foi lançado, eu digo que é uma música que está bastante importante aí no hall de composições de Slayer. É isso. Gosto muito da música. Estava ouvindo aqui o pedaço dela aqui naquela parte que entra. Taran, 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 taran. Acho que essa quebrada aqui, ela deu um up bem legal na música. É um riff. Não, eu acho o refrão acho legal, cara. É bem pulsing in your blood. Bem assim, bem Tom Araya da vida, entendeu? Assim, acho que ela é bem Slayer mesmo ali, sabe? É claro que tem esse overdub aí de vocais do Tom Araya. Have you ever felt the need? Aí entra ele de novo. Isso aí. Isso é legal, cara.
Pois é, isso não é uma coisa muito comum, assim, de acontecer. Não era algo esperado. Opa, quando eu escuto hoje, assim, pô, isso é Slayer porque eu conheço a voz do Tom Araya. Mas não é algo que seria um clichê Slayer, vamos dizer assim, né? Algo novo que foi explorado aí. É isso. Só isso tem que acrescentar. Para acrescentar, só para fechar, essa música ela tem uma hora que ela tem uma levada de China, parece. Ou é China ou é um ataque que faz muito esporro. Que fica... que também fica bem marcante. E eu acho essa parte, esse trecho legal. Com certeza, essa parte é bem maneira. Então, fechamos aqui, ficou na última posição, coitada, Temptation. E agora vamos para a 9ª posição. E na 9ª posição, ficou empatado, tá? Com Temptation, mas aí no critério de desempate, quem coloca no ranking maior ganha o critério de desempate. Então, na 9ª posição, Born of Fire. E aí já tem uma coisa esquisita aqui, porque para mim eu coloquei ela na última posição. E para mim ela, assim, se comparar com Temptation é bem melhor que Born of Fire. Para mim é aquela música que começa a 1000 por hora, aí você vê um riff ali que é meio embolado, você não entende muito bem o que está acontecendo. Acho que a estrofe e o refrão meio que se fundem ali numa coisa só, não existe uma diferenciação entre uma coisa e outra. A música é curta, né? Bem curta. E aí, aqui entra, a música foi composta pelo Jeff Hanneman e pelo Kerry King. E aqui entra uma coisa que eu acho que talvez o Tom Araya não ter participado aqui tenha feito com que isso acontecesse. É o que eu chamo de vocal chutado. É quando o cara pega as palavras e sai soltando as palavras sem se preocupar muito com a melodia da voz. E aí não dá nem vontade de cantar, porque é o vocal chutado, o cara vai lá, e fica falando lá enfim, não dá aquela melodia ou atenção à melodia. Não sei se o fato do Tom Araya não ter escrito a letra e, de repente, participado dessa melodia, da criação dessa melodia de voz, tenha feito isso. Então, realmente, é uma música que não me fala muito, não. Eu acho só que tem uma quebrada no meio da música, que é legal, para diferenciar um pouquinho, porque ela é 1000 por hora, mas, assim, para mim, é a mais fraca do álbum, assim, disparado. Vamos fazer um contratempo aqui, Fábio. Você colocou ela na 6ª posição, então acredito que ela tenha mais a cara aí do seu gosto, já por ser uma música rápida e a 1000 por hora. Então você colocou ela em 6º. Fala um pouquinho sobre ela. Cara, eu acho a música, mais uma música Slayer, na sua mais pura essência do que a proposta do Slayer foi desde o Show No Mercy. É uma música, talvez, aí para, na época, cara, vamos fazer umas músicas tipo Born of Fire para nego não abandonar a gente por completo, entendeu? Então eu acho que a música é fantástica, cara. É uma música que até tem um tom meio satânico aí, porra. Filho de Satã, vai assumir o trono de Satã, etc. Como se estivesse descrevendo um ritual aí. Então eu acho que a música é bastante a cara do Slayer aí. E eu adoro essa música, é uma das melhores do álbum para mim. Essa foi uma das músicas que foi muito difícil ranquear, bastante difícil ranquear ela. Então eu só tenho elogios a tecer quanto a ela. Acho que essa questão que você falou aí sobre ele falar rápido, acho que é uma característica do Slayer pré-Season the Abyss, entendeu? Uhum. As músicas rápidas, ele sai falando ali e é difícil acompanhar o vocal a maneira com que o Tom Araya ele expõe as palavras, ele concatena as ideias, na hora de cantar é complicado mesmo, é difícil. Por isso que eu acho que complicado. É por isso que eu acho que esse álbum é o Black Album do Slayer, né? Porque você tem todas essa... Mesmo sendo trash, mesmo tendo essa característica da voz do Tom Araya, você vê que tem melodia na voz, né? Não é aquela coisa só de ficar cuspindo vocal, né? Então, não sei se foi proposital ou eles se preocuparam mais com isso nesse álbum, mas eu acho isso, assim, para mim, né? Eu prefiro esse tipo de Slayer do que só aquela coisa rápida e cuspindo vocal. Jonas, você colocou ela em penúltimo, na 9ª posição. Fala um pouquinho aí de Born of Fire. Isso, é uma música maneira também, mas até inclusive
tem mais a característica, como você disse, que o Fábio gosta, até pelo gosto pessoal. E é uma música que talvez essa impressão que você tenha tido dela, eu também posso ter achado isso, é que ela parece ter sido feita meio que, não sei se foi feita por último, não sei qual foi a ordem de composição da banda. Pode ter sido uma coisa precisa de uma música para fechar o álbum, você queria fazer um álbum com 10 faixas, e pode ter sido isso, de repente já ter sido feito, não sei se teria sido feito às pressas, e se preocupar se fosse alguma coisa para completar o álbum que viesse a característica da banda, como o Fábio disse, apostaram numa coisa que tinha a ver com a proposta da banda do início, né? De todos os álbuns que antecederam o Sisters and the Abs. Uma música assim que você poderia colocar lá de repente lá no Hell Waits ou no Raging Blood, ela cairia bem, porque ela tem essa característica, coisa mais de velocidade. E é uma boa música, mas realmente no ranking aí, mais uma vez, a critério de se por eliminação acabou sendo a minha penúltima. Aliás, desculpa, penúltima. Foi a penúltima, faixa. Isso. Júnior, você colocou ela na 7ª posição. Fala um pouquinho sobre a música. Cara, eu acho primeiro que essa música tem uma entrada legal, né, cara, para ponto de vista de bateria, né? Sim. Então, assim, ela começa. Então, ela já começa empolgante, sabe? Aí depois ela já começa uma porradaria que eu, embora seja o progressivo da parada aqui, eu me amarro numa porradaria, entendeu? Então, assim, eu acho que essa música ela é direto ao ponto. Ela é direto Você tem salvação. Você tem salvação. Então, assim, ela tem as características antigas aí, né, dos álbuns anteriores, e eu gosto dela. Então, por isso que eu coloquei ela aí. Não numa posição tão boa, porque eu acho que tem coisa melhor, mas acima de Temptation, por exemplo. Não vou dizer o resto, porque ainda é segredo aí que vem. Mas então é isso, eu gosto disso, eu gosto logo da entrada. Eu acho que o Dave Lombardo, embora o Fábio tenha comentado sobre que a pegada do Slayer está no riff e tal, eu concordo, mas eu acho que o Dave Lombardo, ele foi, todo o período de Slayer, ele foi mestre no que ele fez, e ele lançou um estilo, um monte de gente tenta fazer ou pega, ou pelo menos bebe na fonte, entende? Então, assim, eu gosto muito do Dave Lombardo. Eu não vou dizer para você que ele foi uma das minhas maiores inspirações, mas ele é bem especial como baterista do estilo. Então, é isso. O Dave Lombardo, ele tem um background de jazz aí, né, cara? Eu já li alguma coisa sobre isso aí, que ele toca jazz e tudo mais. É um cara que não é faixa branca, não. Para ser bem honesto, eu não sei desse viés dele jazzístico, né? Talvez sim, mas assim, tem uns caras que a gente fala assim, pô, os caras um viés jazzístico, pô, tipo o Bill Ward, né? Sem querer sair do tema, ele é desses bateristas da década de 70 antigões, ele era o cara mais jazzístico de todos, no entanto, era o mais porradeiro de todos, entende? Enfim. Incrível, né? Beleza, então, na verdade, o 9ª e 10ª posição ficaram empatados Born on Fire e Temptation com critério de desempate. Born on Fire foi a 9ª. E vamos para a 8ª. Desculpa, Bruno, eu gosto quando o Tom Araya fala Born on Fire! Pô, tudo a ver, cara. Morrendo, sabe? Pô, muito maneiro, muito maneiro. Então, agora na 8ª posição, Hallowed Point. Vamos lá, vamos ver aqui que o pelotão falou dessa música. Júnior colocou ela na sua pior. Foi a antepior. Jonas colocou em 8º. E o Fábio colocou lá em cima, na 4ª posição. Então, vou começar com Adilson Júnior. Júnior, começa com o Fábio, pô, que botou lá em cima. Não, vamos malhar. Primeiro a gente malha, depois malha. O Fábio vai lá e tenta justificar. Levantar a música. Vamos lá, Júnior. Assim, realmente eu coloquei ela como a última do álbum. O que eu posso dizer dessa música? Na verdade, eu não desgosto da música, como já comentei, eu acho. Esse álbum ele é inteiro bom, na minha opinião. Uma música veloz, é uma música legal. Então, assim, já que eu tinha que ranquear, eu achei ela meio como, nesse aspecto, ela é meio como Temptation. Ela é muito sem surpresas. Eu não vi nada especial nessa música,
para que ela pudesse estar ocupando uma posição melhor, entendeu? Muito veloz, mas sem surpresas. Então, como esse álbum ele é um álbum um pouco diferente, onde o Slayer fez uma coisa um pouco mais, vamos chamar assim, trabalhada, então é simples assim, entendeu? Não vi nada demais para ranqueá-la melhor, embora saiba que ela é uma das que tem talvez mais características de Slayer na sua essência. Isso aí. Bom, assim, para mim, ela é muito parecida com Born on Fire, em termos de estilo, é aquela coisa rápida, acho o riff inicial meio sem graça. O Fábio vai me matar aí, mas acho meio sem graça. Estamos separados, tá tranquilo. Assim, não tem muita novidade na estrofe, no refrão, acho que também é aquela coisa de cuspir palavras que eu falei. O refrão é instinctive regression with intent to kill, no regard of human life for the blood spill, aí acabou, entra só legal, mas também não tem muito o que fazer, né? Não tem muita variação, não tem nada, só tem uma quebrada no ritmo no final, quando entra um solo, que aí dá um upzinho ali na música, mas para mim Hello Point e Born on Fire seria assim os dois pontos fracos, pode dizer assim, de um disco tão sensacional que é esse álbum. Bom, Jonas, o que você acha de Hello Point? Você que colocou aqui... cadê? Você colocou ela em oitavo. Isso. No caso, vou acabar repetindo até o que você falou também. Tem essa impressão de ser uma música bem no estilo da Born on Fire. Imaginando que se aqui no Zoom tivesse emoji, o Fábio estava mandando pra gente aquele mande só localização, né? Aquela figurinha. Com míssil do lado, né? Com míssil, isso. Não, mas realmente, como o Gina falou também, a característica do álbum, então essas músicas ficaram parecidas, realmente, volto a falar, parecido com o que o Slayer fez antes, nos álbuns anteriores, que é mais o estilo da banda exatamente. O Sisters é um álbum, tipo o álbum conceitual do Slayer, né? Na verdade. E acabou sendo uma música que eu acho também muito no estilo, com tanto parecida, boa música também, ao vivo funciona muito bem, né? Porque quem já foi ao show do Slayer sabe muito bem tipo, a pressão que é um show da banda e o tipo de música assim, a casa vai ter mais roda do que público assim, em si, né, a galera? Mas é maneira, que é uma música maneira também, mais uma vez, pelo critério que eu coloquei ela em oitavo, porque realmente tem outras que eu prefiro no álbum. E para salvar a faixa, Fábio colocou ela na quarta posição. Fábio, justifique-se. Ô, Jonas, tu falou esse negócio do show do Slayer, que é roda e o caramba. O show do Slayer no Rock in Rio 2013, não foi? Acho que foi 2013. Que foi o Slayer Iron Maiden. Foi. Aquele show do Slayer ali foi o show que eu falei, eu nunca mais entro numa roda na minha vida. Eu achei que eu fosse morrer, cara, sacanagem. Falei, a morte chegou. Cara, se você colocar no YouTube para ver o início do show, acho que começou com Warren Ensemble foi a segunda, aí teve Disciple logo depois, foi uma sequência de 3 porradas, que a roda ficou gigantesca e não tinha como assistir o show. Ou você entrava na roda, ou você ia pro final, cara. Se você parar, quero ver a banda, quero parar pra ver o show. Não consegue. Condições. Tu tinha que esperar a galera cansar a partir da 4ª música para começar a ver o show. Bom, Hello Point. Cara, eu acho a música... O Slayer, o seguinte, o Slayer é como se fosse um AC/DC, cara. O AC/DC, a gente ouve o AC/DC, ele tem a sua característica, ele tem a sua identidade, entendeu? E o Slayer não é diferente. Então as músicas às vezes são parecidas, mas não é, porque o Slayer tem uma identidade. Sim. E eu acho o Hallowed Point uma música fantástica. A verdade é o Hallowed Point é uma brincadeira com o Hollow Point, porque a letra da música ela fala de como se ele falasse sobre os efeitos de perfuração por arma de fogo numa pessoa. Então, o Hollow Point, que é a brincadeira que o Slayer fez com Hallowed Point com Hollow Point. Hollow Point são umas munições que são ocas na ponta e ela não tem a intenção de atravessar a vítima, ela tem a intenção de perfurar e explodir dentro da vítima, se espalhar para dentro da vítima. Então, essa música, ele discorre um pouco sobre isso, entendeu? Então, quando você acompanha ali, entende... Porque o Slayer é como se fosse um guia
para o lado negro da sociedade. As partes ruins da sociedade, o Slayer faz questão de esfregar isso na cara de todo mundo. Então, ele, às vezes vamos brincar assim, que o Slayer é uma entidade, né? Às vezes o Slayer é o Satanás, às vezes o Slayer é a arma de fogo, às vezes o Slayer é o serial killer. Então, ele faz esse papel, eu acho que o Slayer cumpre muito bem esse papel, e isso é arte, né? Não vamos esquecer disso, é arte, Isso. faz parte da arte. Então, eu acho que a música é sensacional, e essa visão de se tornar uma arma para escrever uma música, eu achei alucinante, cara. Então, eu só tenho elogios a tecer sobre essa música. E tem um fato interessante também, que quando o Season Deb saiu, o Tom Araya foi questionado. Vem cá, pô, cara, isso aqui é uma arma, é uma música pró-arma, anti-arma. Aí ele falou, não, isso, pois é aquela velha história. É a arte. Não é que nem é a mesma coisa que o cara vai assistir, sei lá, Massacre da Serra Elétrica, não vai pegar uma motosserra e vai sair cortando. Porra, cara, eu toda hora falo isso, cara. Tem que enfatizar isso toda hora. Porque separar as coisas, né? Exato. Aí ele falou assim, não, a música não é anti-arma nem pro-arma, muito embora eu tenha arma, entendeu? É um tema. Pois é só um tema, falando sobre essa questão de trazer o lado negro da sociedade e ver como isso pode fazer mal e mostrar para todo mundo. Vivenciando, sendo o protagonista do mal, né? Na verdade, Slayer faz esse protagonismo. É isso, cara. A música é fantástica, não tenho o que falar. Nessa sua comparação de com o Slayer, mais ou menos com um personagem lá, o protagonista dos Jogos Mortais, né? Que ele pega as pessoas e fala, olha, você já parou para refletir sobre tudo que você fez na vida de ruim as pessoas? O que pode ser feito com você? Algo isso. A gente vai chegar numa determinada música que ele vive a pessoa que cometeu os crimes e a letra é escrita com ele sendo a pessoa. Essa entidade que a gente pode chamar de Slayer. Então, música fantástica, cara. Nada a falar. Só elogios. É interessante porque essas 3 músicas que a gente comentou agora, o 8º, o 9º e o 10º lugar, elas ficaram assim num bloco meio que separado ali do resto. E pelo menos eu concordo com esse bloco, né? O Fábio não, mas eu concordo com esse bloco, talvez. O Fábio não, entre aspas, porque você vê, a melhor colocada dele foi essa daí. As outras foi na 6ª colocação. A 6ª, ela já é abaixo da metade. Ela é metade para baixo. Não, mas o que eu quero dizer também cima, é porque essas músicas ficaram com 12 e 13 pontos. Agora, as próximas, a 7ª colocada, já tem 21 pontos. Então, você vê que já tem assim, meio que uma separação, quase que um bloco. Não, tem um gap bom. Separado ali, agora a gente vai entrar no bloco da meiuca. Sim, mas tem uma distância razoável aí entre uma e outra, né? Sim, mas é porque, embora o Fábio tenha tecido elogios com relação a essas músicas, a única que está da metade para cima dele é essa. As outras estão metade para baixo. Então, faz sentido esse distanciamento aí, porque nós, os outros, também demos notas baixas. Uhum. Então, fechamos aí nossa 8ª posição. E agora vamos para a 7ª. E agora eu vou começar a ficar triste aqui. Vou chorar. 7ª posição. Skeletons of Society. Vamos lá. Eu coloquei essa música na 3ª posição. Jonas e Júnior na 6ª posição. E o Fábio colocou na 8ª posição. Porra, vou começar contigo agora, Fábio. Não, rapidinho. Então, para Skeletons of Society. Eu acho que teve uma divergência aí nessa colocação, hein, Bruno? Foi? Porque, essa música aqui eu tinha colocado ela em 3º, cara. Sério? Então, desculpa. Não, peraí. Esquece que eu falei. É porque o 3 aqui, na verdade, é o 7. Esquece. Pô, já ia falar merda. Fábio querendo se enrolar aqui. Fábio, vamos lá, não tem escapatória, não. Não, bora. Skeletons of Society. Skeletons of Society, bora. Skeletons of Society é uma música que eu gosto muito, mas ela tem um refrão catchy. Um refrão meio... Assim, na hora do refrão... Quase um Bon Jovi. Fragments of Society. Entendeu? Até com um isqueirinho. Pô, pois é. Não, o isqueirinho vai chegar. O isqueirinho vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar.
Mas eu acho a música maneira, a letra também é fantástica, fala sobre uma É bem guerra atual, né? nuclear. Como? Nossa, é um tipo de letra que vai estar sempre em evidência. O Sim, tema. uma A guerra nuclear realidade que do chegou mundo. sem ninguém perceber, The End That Came So Fast e tal. E muito boa a música, não é uma das minhas favoritas, afinal está aí nessa colocação tão baixa, já no finalzinho ali das posições, mas eu gosto muito da música, entendeu? Não é assim o que... Essa percepção permaneceu até hoje, né? Não era o que eu esperava do Slayer, né? Vamos colocar dessa forma, mas ainda é uma música que eu gosto muito. E eu gosto muito de todas as músicas do álbum, né? Mas a gente tem que ranquear e eu serei imparcial. É isso, cara. Gosto muito da música e não tem muito o que acrescentar, não. Muito embora ela esteja mal colocada aqui, eu gosto muito da música. Então vou fazer o contratempo aqui, porque eu coloquei ela na terceira. Ela é mais cadenciada, do jeito que eu gosto. Mais uma vez, o Kerry King queimou minha língua, porque ele fez essa música sozinho, e para mim, sensacional. Acho o riff dela maravilhoso. Gosto demais dessa estrofe. Talvez eu acho que gosto mais da estrofe do que do refrão. Minutes seems like days, since fire ruled the sky, the rich became the beggars. É uma música trash que você quer cantar. Então, assim, até entendo esse lado mais... Seria quase que um Bon Jovi do Slayer. Porra, pra você cantar. O fato de tu falar que dá pra cantar, Bruno, já diz tudo. Pois é. Pô, deu pra cantar, já não é Slayer, pô. Mas eu acho esse refrão muito maneiro, apesar dele ser curto, né? Porque quando ele vai falando ali, Shades of Death at All, é diferente da voz tradicional do Tom Araya, então acho que ficou muito maneiro isso. Cara, o a letra solo é animal, também, cara. O solo a letra também, é animal dessa música. A letra é um espetáculo à parte, cara. Porra, muito maneira, cara. O solo é muito bom, né? A gente tem que lembrar que Slayer não é, né, lembrado por ser uma banda que tem solos magníficos. Não é a proposta da banda. Não é a proposta da banda e tal. Se você aparecer comigo de solo. Nosso amigo Anderson Gandra adora. Com Testament, com Metallica ou com o Megadeth, outras bandas do thrash, realmente o Slayer tá aí, não é uma coisa que o Slayer se preocupa. Mas eu acho que nesse álbum eles mandaram muito bem ali. Você ouve ali, acho que os solos encaixam muito bem nas músicas. Então, o solo dessa música é muito bom. Eu gosto demais dela. Fala aí, Fábio. Deixa eu fazer uma intervenção rapidinho. Tu for de Megadeth, cara. Ó, hoje eu gosto de Megadeth, mas eu já fui um grande hater do Megadeth, mas hoje eu gosto. Tem vários CDs e tudo mais. Vendi minha alma. Cara, mas o Clash of the Titans, que aconteceu, tu foi Megadeth aí, o Clash of the Titans, ele foi logo após o lançamento dos The Evs. Eu me lembro que teve uma confusão, isso é relatado, tá? Não tô inventando. Uma confusão que o Dave Mustaine não queria tocar depois do Slayer, nem a pau. Ele criou vários argumentos. Não, tocar depois do Slayer é mó furada, que os caras quebram tudo, que não sei o quê. Aí foi bastante interessante isso. Falou Megadeth, eu lembrei na hora. Não, eu nunca quero fechar um show do Slayer, porque o show do Slayer é muita violência. Segue o jogo. Quem faltou falar? Os dois, né? Jonas e o Wilson. Verdade. Fala aí, Júnior, o que você acha dessa música? Você colocou ali na meiuca para baixo, né? Na 6ª posição. Cara, é uma boa música, não tem nada específico para falar dela. Gosto dos solos e gosto de como esses solos começam. Por exemplo, o primeiro solo tem um silêncio, né? Pam, 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 pram. Aí já entra, uau, né? Um negócio bem legal. Então, eu gosto disso. O segundo solo também, ele tem um lance legal, porque o Lombardo fica... Porra, animal, cara, animal. Animal. Então, assim, é muito legal, né? Aí já entra num negócio mais tipo uma guitarra de um solo meio molenga. Uau, 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 uau. Enfim, eu curto. Lembrando que, de novo, 6ª posição, ele é
é bem meiuca. Primeiro da meiuca para baixo, né? Mas ainda assim é coisa boa, é papa fina. Putz. Vamos lá, Jonas, você para fechar, você colocou também na 6ª posição, na meiuca. Sim, é uma música, assim, um riff, eu acho o riff dela bem chamativo, bem maneiro. A música também, por exemplo, tá com colocar em 6º lugar, aliás, já vai se aproximando. Como eu falo, tem algumas músicas nos álbuns que são meio que a ponte entre as perfeitas e as boas. Então, e como eu estava falando com o Fábio também, a letra dela é uma coisa muito... Você pega o noticiário internacional a todo instante, ela mostra o cenário a todo instante, todo ano, sei lá, há muito tempo, digamos, desde o período da Guerra Fria para cá. Então, ela menciona essa tensão, né, todo instante, pô, vai haver guerra, não vai, tudo isso. Acho a letra super importante nesse aspecto. Jonas mandando umas aulas de história aí no meio do caminho. Uma música boa, né? Show, então fechamos aí Skeletons of Society na 7ª posição e empatado com ela temos a 6ª posição. Então na 6ª posição, Expendable Youth. Vamos ver aqui o que o nosso pelotão colocou. Eu vou começar logo contigo, Júnior, porque tu colocou ela na 9ª posição. Explique-se. Qual é? Expendable Youth. Cara, isso é uma coisa interessante porque eu vou ser controverso aqui, né? Como eu adoro bateria, o que eu tenho para dizer é que, sem dúvida nenhuma, o destaque dessa música para mim é o Dave Lombardo, entendeu? O que ele faz é muito legal, entendeu? Mas assim, não acho que seja das melhores músicas do álbum, entendeu? Mas, sem dúvida, é uma das músicas que o Dave Lombardo mais se destaca. Não que ele mais se destaque, talvez pelo fato de eu não achar a música tão legal, o que ele faz se destaca. Mas você para ouvir essa música, é virado o tempo inteiro. Porque a levada dela é... Aí tem... Então, assim, de fato, ele se destaca. E assim, tem bem o estilo do Lombardo de cenas viradas, entende? Mas, embora tenha todo esse destaque, eu acho que faltou o restante da banda. Eu acho que ele meio que tentou dar uma... Olha, essa música aí tá bem chata, bem esquisita, deixa eu fazer uns negócios aqui para ver se eu animo ela. Mas mesmo ele fazendo, acho que não foi suficiente para tirar ela lá da rebarba. E lembrando sempre, pessoal, quando eu falo bem chata, não é porque eu acho essa música chata, eu adoro o álbum como um todo, mas é porque tem que ranquear. Então, às vezes, a gente fala de uma forma que dá a impressão de que a música é ruim, do nosso ponto de vista, pelo menos eu. Mas não é ruim. É que só para justificar ela tá lá embaixo, é isso. Beleza. Jonas, você colocou ela na sua 3ª posição. Então, do pelotão, foi o ranking mais alto para essa música. Cara, ela já me ganha no riff, na verdade, né? Então, a música não teria muito o que explicar em relação ao refrão. Eu gosto do refrão, a estrofe. O Mogino falou também, talvez seja a melhor música em termos de desempenho do Dave Lombardo para mim no álbum, junto com outras duas que depois eu posso mencionar. Mas é isso, cara. Acho que só no riff ela já me ganhou ali de cara. Então, aquele riff meio apocalíptico, sei lá, né? Assim, é isso. A música não tem muito o que resumir em relação a isso. Bom, para mim, essa música foi feita pelo Kerry King e o Tom Araya. Eu acho que eu concordo com o Jonas totalmente. Esse riff inicial, matador, que ele fica só com um bumbo, fazendo com um bumbo ali o riff. Posição? Hã? Você colocou em que posição? Eu coloquei em 6º. Eu gosto demais dessa música. Acho que entra aquele riff com um bumbo, aí tem um gongo ali no meio, um gongo lá que o Dave dá uma paulada naquele gongo, acho que ficou muito maneiro. Acho esse riff da estrofe fantástico. Também é uma forma diferente, eu acho, do Tom Araya, que cantar um pouco mais arrastado. Gun down, go down, raw deal. Home Turf My Battlefield, mas eu gosto também pra caramba, e eu acho esse refrão sensacional. Eu acho o refrão dessa música fantástico,
E aí eu concordo também com o Júnior plenamente. Eu acho que o Dave Lombardo dá um show aí no refrão, e aí ele mostra exatamente como você pode criar muito mais quando você tem um compasso mais lento. Então, você tem um compasso mais lento desse refrão, você está no andamento mais lento, mas ele complementa isso com aquelas viradas e de muito bom gosto. Não é aquela virada assim, ó, vou aparecer aqui e vou mostrar tudo que eu toco, né, Júnior? Assim, é coisa de baterista, né? Que às vezes quer aparecer, aí quer botar um monte de nota lá. Não, ele faz exatamente, ele bota essas viradas, bota essas notas, mas assim, de um bom gosto incrível, que deixa o refrão muito mais legal do que ele já é. Eu já gosto do refrão em si, mas isso que o Lombardo fez nesse refrão é um absurdo, é sensacional, assim, fantástico o que ele fez, e aí talvez concordo, pelo Júnior não gostar da música, talvez o destaque seja a bateria, mas eu gosto da música assim, como um todo, ela completa desde a estrofe até o refrão, que eu acho incrível. Realmente ter colocado ela aqui na minha 6ª posição só mostra o quanto esse álbum é fantástico e poderoso, porque eu adoro demais essa música. E, para fechar, o Fábio colocou ela, então, na 5ª posição. Fala um pouquinho dela, Fábio. Esse álbum, Scissors in the Abyss, ele tem muito do South of Heaven. Se você fizer escutar um, depois escutar o outro, você vai ouvir muito. Tem muito de South of Heaven no Scissors in the Abyss. Antigamente, o pessoal dizia assim, não, é uma mistura de South of Heaven com Raging Blood. Eu já acho que não. Eu já acho que tem muito... Pode até ter aí um Raging Bloodzinho ali misturado, mas é muito mais South of Heaven. Eu concordo. Pois é. O Expendable Wheels, cara, é uma música muito... O Slayer já entra para um outro tema, que são as gangues de rua, briga de gangue de rua. E o interessante é que quando esse álbum saiu na época, que eu ouvia ele não com tanta frequência, mas escutava eventualmente, estava sendo veiculado na televisão, inclusive aqui no Brasil, a guerra entre os Bloods and Crips, os azuis e os vermelhos, que são duas gangues rivais aí de Los Angeles. E engraçado que eu escuto essa música e eu acompanho a letra, e isso me remete às imagens, porque teve um massacre no cinema e tudo mais, dessas gangues de rua, e a música ela fala exatamente disso aí, cara. Das brigas de gangue, e como um tiro pode matar, a pessoa cai lá ainda, Pool of Blood. E essa música também, falando aqui de bateria, vocês já falaram tudo, né? Dave Lombardo realmente dá um show nessa música. Ela é muito semelhante a Killers of Society. Ela começa pum, 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 com aquela marcação. Então, até meio tribal, né? Exato. É assim, muito mais, aí tem muito de South of Heaven aí nessa música, e eu gosto demais. Só tem aqui elogios a tecer. O que vocês falaram aí de enfatizar a bateria era algo que eu diria. Então, isso é uma música muito boa, eu gosto demais de ler na veia. Eu acho, só para complementar rapidinho, que você falou que esse disco é mais South of Heaven do que Running Blood. Eu concordo com isso. E eu acho que esse foi meio que um caminho que o Slayer traçou para chegar no Scissors in the Abyss. Eu acho que ele fez o Running Blood, já como você disse, ele tem, se você olhar o Scissors in the Abyss, tem algumas coisas de Running Blood? Tem, mas tem mais do South of Heaven, porque eu acho que ele foi meio que criando... foi meio que uma evolução entre esses 3 discos, sabe? Sim. Evolução não necessariamente de melhor, evolução de evoluir mesmo, sabe? É uma evolução técnica que, como até o Bruno falou, quanto mais lenta a música, você tem como trabalhar um pouquinho mais ali, né? Tem como expor mais alguma coisa. Mas aí, quando a gente for falar de uma determinada música, eu vou enfatizar mais esse tema. O trabalho de bateria dela, assim, cara, é uma coisa que também não sei se teve influência ou não, mas no Arising, que eu usei, tem muita coisa da bateria tribal. Mas é um tribal diferente, um tribal, é mais uma coisa rústica, simplória, marcando, né, do que tipo, mas acho que ele quis dizer das viradas. Mais essa coisa, mas assim, ele quis dizer das viradas. Talvez, não, as viradas eu já não sei, eu já não considero assim meio tribal, não. Eu considero aquele, como você falou, né, do tum, tum, tum,
Aí quando começa o riff, faz na caixa com as duas baquetas ao mesmo tempo, dobrando o som da caixa. Isso. Exatamente. Porra, muito É uma maneiro. coisa mais, eu falei tribal, mas não remetendo a índio, remetendo a coisas simplórias, sabe? Uhum. Agora, eu concordo com vocês, eu acho que a gente pega o Hell Waits, que é muito rápido, você pega o Raining Blood, que é muito rápido. Eu acho que se o Slayer continuasse nessa sequência de só fazer disco muito rápido, acho que ia cair, ia ficar repetitivo demais. Repetitivo não no bom sentido, porque a gente tem coisas que são repetitivas e que são legais, mas acho que ia começar a ficar um pouco chato. Então, acho que eles tentaram já mudar no South of Heaven, mas, para mim, chegou no ápice ali, por isso que eu falo que eu considero o Black Album do Slayer, em termos de composição, esse disco, em termos de composição, acho que da carreira do Slayer é inigualável, assim, as músicas são fantásticas como um todo. E... É engraçado você fazer essa analogia de Black Album do Slayer, porque você tem essa analogia pensando no seguinte, foi o auge do sentido de produção. E eu já acho que ele é o Black Album do Slayer, porque foi o primeiro disco do Slayer que eu falei assim, caraca, tem música lenta. Pois é. Eu não acho que... Não, na verdade, você tem razão. Não é nem questão... Quando eu falo Black Album do Slayer, não é questão de produção, não. Eu acho até que o álbum podia ser melhor produzido. Eu acho que é a questão da composição mesmo, que você falou. É exatamente isso, dessas variações, desses riffs diferentes e... eu achei que você estivesse falando... Então, você pensa como eu, é tipo um negócio meio lento, que foi uma surpresa, porque até então aquela banda não fazia nada assim, né? São quebradas e, enfim, músicas que são diferentes entre si e que, claro, pro Slayer, que sempre foi uma coisa muito mais unidimensional do que bidimensional ou tridimensional, como Metallica, por exemplo, acabou sendo uma surpresa. Então, acho que eu tenho essa visão e essa percepção desse disco, por isso que eu gosto tanto dele. Então, é isso. Eu tenho que contar uma coisa rapidinho aí. Fala aí. Eu acho o seguinte, o Slayer, no Season Debs, ele tá mais melódico. É claro que, para tentar ser um pouquinho imparcial aqui, tirar um pouco minha paixão pela banda, ele tá mais melódico e com uma frequência um pouquinho maior de músicas cadenciadas. Não vamos esquecer de Die by the Sword. Entendeu? Músicas que não é uma música rápida. O Slayer tem músicas que são cadenciadas aí ao longo de sua carreira, mas nos Season Debs isso teve uma frequência maior e começou já, como até o próprio Edson falou, trazendo do South of Heaven aquela melodia que o South of Heaven começou a mostrar para o seu público. O que fez o Season Debs torcer o nariz foram algumas músicas ali que... o que fez a maioria dos fãs, vamos colocar assim, os fãs Die Hard aí, a galera que conheceu o Slayer quando estava lançando o Show No Mercy e acompanhou a vinda do Raining Blood, essa galera, quando chegou no Season Debs, falou assim, a banda acabou. Entendeu? A gente, eu também me insiro nesse contexto, a gente pegou o Slayer... eu não comecei ouvindo Preciso, mas eu peguei o Slayer já desenvolvido, já com uma carreira solidificada, já de anos de experiência. Quem foi acompanhando isso gradativamente, quando chegou no Season, falou, a banda acabou. Isso aqui não é o que eu conheci do Slayer, e essa reação é uma reação, inclusive, até dos próprios muitos fãs de Metallica, quando chegaram ao Black Album. Como? Concordo. Não, a galera é isso aí. A galera que viu o Kill Em All sendo lançado e viu o Black Album como ele meu amigo, aquilo ali não tem como comparar, entendeu? E então, eu fui um desses caras. Eu fui um dos caras que fiz... olhei o Black Album como, tipo, o que é isso aí que eles estão fazendo? Sim. Acabou a banda. Exato. Hoje eu gosto do Black Album, não tanto quanto os primeiros, mas gosto. E o pessoal do Slayer foi a mesma coisa. Exatamente, como eu falei no início do vídeo aqui. Eu só fui digerir os Seasons agora, depois de velho. Assim, digerir que eu gostava do disco. Eu acho que faz parte dos melhores discos do Slayer, que é essa fase aí, Show No Mercy, Season Debs. Mas quando se for ranquear, ele vai para o último lugar. Entendeu? Ele vai para o último. Eu gosto muito do álbum, não fique mal entendido isso. Eu adoro Season Debs, mas comparado com Show No Mercy, Raining Blood, não tem como comparar, cara. Impossível. Para mim, pro meu gosto. Bruno inverte. Exato. Inverta a pirâmide aí. Então, beleza. Então, fechamos aí.
Então, Expendable Youth e Skeletons of Society ficaram com 21 pontos na sexta e na sétima posição. Então, vamos para a quinta, que ficou com 22 pontos, só um pontinho acima, que é Blood Red. Bom, deixa eu ver aqui. Fábio colocou ela na posição mais alta. Então, vamos lá, Fábio, fala um pouquinho sobre ela. Cara, Blood Red é uma outra faceta do Slayer, assim, que eu acho fantástica. De vez em quando o Slayer protesta também. E eu faço uma analogia até com uma banda de black metal aí, que é o Sarcófago. Se vocês... a banda de black metal e tal, mas se você chegar e analisar a letra, tipo assim, você vai pro inferno porque você pecou e tudo mais. Pô, é quase um padre cantando, né, cara? Então, uma música meio católica aí, cristã, subentendida com uma música com uma atmosfera ruim. Mas eu acho que a letra é fantástica. E essa música realmente soa como um protesto, ele elucidando aí que os inocentes são mortos, Peaceful Confrontation with War Machine e tal. Ele menciona que uma confrontação pacífica vai de encontro a uma máquina de guerra. Então, ele está querendo fazer com que a gente enxergue isso. Então, o Slayer está sempre andando nessa linha tênue aí entre bem e o mal. E eu acho que a melodia dela também é fantástica. Eu não conseguia ver colocando essa música numa posição menor. E o refrão, cara, é algo de outro mundo, muito bem confeccionado, as palavras foram muito bem colocadas, rimaram bem, viu, Júnior? É um instrumento muito bem tocado ali, a posição das letras, que acompanha muito bem o riff. Então, segunda posição que eu coloquei, né, Bruno? Foi isso? Você colocou em terceiro. Terceira? Pô, muito bem colocado, não retiro. E adoro essa música. E é uma música que não é rápida, né? É uma música cadenciada. Mediana. Exato. É isso. Blood Red, adoro ele. Então, nada a tirar. Adilson, você colocou ela na quarta posição. Então, Fábio e o Júnior colocaram ela mais acima e eu e o Jonas colocamos mais abaixo e ela acabou ficando no meio. Então, o que é esse riff, cara? Então, é isso aí. Isso que eu ia falar. Esse riff dela é o que me agrada demais. Essa é uma música excelente. Lembrando que quarta posição para mim é que tem esse disco para mim tem uma trindade de música que são a minha primeira, segunda e terceira posição, que elas são imutáveis, não há o que me faça pensar diferente. Então, assim, se eu tirasse essas três músicas, é óbvio que eu não posso, né? Ela seria a primeira do álbum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essas três músicas que eu coloquei em primeiro, elas são muito tops para mim, vamos dizer assim. Então, assim, a quarta posição para esse disco é algo já muito bom, entende? Eu considero que essas três músicas que eu coloquei acima, elas são meio que hinos do thrash, entende? Por isso que, junto com, óbvio, outras dezenas de músicas. Por isso que eu acho que ela é tão boa, embora você fale assim, quarta posição. Não, mas quarta posição para esse disco é uma excelente posição. Eu gosto muito, como o Fábio falou, o riff dela é sensacional. E é uma música curtíssima, né? É uma música que, assim, começou, quando você foi ver, acabou. 2 minutos e 48. Parece até música de Ramones, né? Mas, enfim, eu gosto muito dessa música. Bom, eu coloquei ela mais abaixo, eu errei aqui quando eu fui passar aqui para a colocação, agora eu não lembro qual foi a posição que eu coloquei, mas eu coloquei ela mais abaixo. Na verdade, assim, eu acho que a música começa no susto, eu acho estranho o jeito que ela começa, meio confuso ali, não dá para entender muito bem, para depois entrar num riff que é fantástico, como vocês falaram aí, o riff é sensacional. Tem até no meio do riff entra até uma harmonia ali das duas guitarras, né? Coisa que também não é tão comum assim no Slayer, mas entra essa harmonia aí que eu achei sensacional. Acho a estrofe também muito boa, porque é cantada em cima do riff. Então a melodia de voz da estrofe eu acho muito boa. Agora, o Fábio gosta muito do refrão, eu já acho que o refrão ela é fraco se comparado com o resto da música. Eu acho que se essa música tivesse um refrão mais poderoso, eu acho que ela seria melhor. E eu acho também que
ela é simples, né? Ela é bem curta, ela tem 2 minutos e pouco, como vocês falaram. Mas se ela tivesse, sei lá, de repente tivesse um bridge, tivesse alguma coisa extra nela ali, e com um refrão um pouco melhor, eu acho que ela teria um ranqueamento aí mais alto pros meus padrões ali. Mas eu acho até que é um desperdício, porque com esse riff sensacional que ela tem, eu acho que a música poderia atingir até um outro patamar, né? Já está um pouco mais alta aí dentro do meu ranking. Mas é isso. Jonas? Como vocês disseram, a música, o riff dela é o tipo de riff assim, que você consegue decorar melhor no álbum. Assim, é o riff que mais... Talvez... tem um riff groove no álbum, talvez seja da Dirty Red. E também o refrão é legal, uma música... que lance, né? Curto e grosso, né? Assim, uma música rápida no sentido de tempo. Mas é mais cadenciada também. E tem uma estrofe legal, tem o riff é legal, o refrão você pode até considerar fraco, mas é um refrão também que acaba marcando, se decora fácil. É quase uma das músicas chiclete do álbum, se você observar bem. Mas acho maneira, boa música também. Música chiclete do Slayer. Música chiclete, que diria. Tudo tem, cara. Bom, então fechamos aí metade do álbum, né? Agora, metade mais um, na verdade. E agora a gente vai para o nosso top 4. E agora vamos começar as discussões acaloradas. Se sente aí na cadeira. Que agora vai ser Blood Red, totalmente. Sangue vai jorrar aqui. Não vai ser fácil, não. 4ª posição. Dead Skin Mask. Então eu vou começar com o Júnior, porque o Júnior colocou ela como sua 2ª favorita. Então, manda ver, Júnior. Cara, o que eu vou dizer dessa música? A guitarra inicial, com aquela introdução, tim, 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 depois aqueles tambores, né? Pum, pum. E o Tom Araya faz um vocal tranquilo, mas assim, sombrio, né? Aquela introdução, ela muito é assustadora. De arrepiar. É muito assustadora. É de arrepiar. E aí, depois, cara, você tem o refrão. No refrão, o Tom Araya, ele consegue mudar completamente a voz dele e você sente desespero. Ele consegue transmitir desespero naquele refrão. Aí, cara, né, indo um pouco para a praia do que o Fábio sempre fala, né, dance com os mortos nos meus sonhos, dance com os mortos nos meus sonhos, ouça os meus gritos santificados, os mortos, acho que tomaram a minha alma, isso aí, tentação perdeu todo o controle, alguma coisa assim. Cara, e com aquela entonação teatral brilhante, desesperadora do Tom Araya, cara... O Araya encarnou o Bruce Dickinson nessa música, porque é idio, porque ele conseguiu interpretar esse negócio de uma tal forma, fez a música ficar realmente sensacional. Eu tô falando, eu ouço essa música e eu me arrepio. E cara, eu sou muito emotivo com música. Cara, Slayer, fala assim, Slayer arrepiar? Tá de sacanagem. Essa música me arrepia, e é o que eu digo, o Tom Araya dá uma aula de interpretação. E assim, se você for para pensar, ela é cadenciada, né? Mas o que mais me atrai nela é o Tom Araya. Eu acho que ele é o destaque dessa música pela teatralidade dele, genial. Então, assim, sem me alongar muito, é isso. 2º colocado, e digo, um dos hinos do thrash para mim, como as outras que ainda vão aparecer aí, que eu vou mencionar também. Então, assim, eu não estou falando que é uma das melhores músicas do Slayer, não. Estou falando que é uma das melhores músicas de thrash. Depois olha isso. Vou me esconder. Nossa, hein? Vale um programa, hein? Vale um programa, meu música de thrash. Mas basicamente, não é desmerecer o restante. É porque eu não esperava isso do Tom Araya. O Tom Araya nunca foi um cara teatral para mim, nunca foi um cara de passar. E ele, nessa música, ele me passa angústia, cara. Eu fico angustiado de ouvi-lo, entendeu? É isso. Complementando aí o que o Júnior falou, eu acho que ele foi perfeito na fala dele, né? Acho que conseguiu criar, depois tenho certeza que o Fábio vai falar da letra,
né, que acho que, se eu não me engano, foi sobre um livro, né? Fala sobre o Ed Gein, cara. Foi um marginal aí, chamam de serial killer, mas eu não entendo ele como serial killer, não, porque, na verdade, ele foi condenado só por 2 assassinatos. É que ele pegava, ele ia no cemitério, pegava cadáver, tirava e fazia a máscara da pele, arrancava dedo e tudo mais. Ele mantinha restos mortais em casa, entendeu? Na verdade, esse cara aí, ele é um personagem bastante americano. Já foi explorado no Massacre da Serra Elétrica, filme e outros. Leatherface. Exatamente. E tantas outras... Eu já tinha lido sobre, mas eu não lembrava mais da história, acabou que não deu tempo para pesquisar novamente. Mas, assim, o que o Júnior falou é isso, né? Já que existe todo esse contexto por trás, né, da história que a música está contando, eles conseguiram fazer uma música que realmente é quase uma trilha sonora disso que eles estão falando. Então, assim, esse início, How Wait You to Come, I've Been Here All Alone, já começa a dar aquele arrepio, já com aquele riff inicial, que é sensacional, que tem harmonia de guitarra e tudo. Você colocou que posição, Bruno? Desculpe. Eu coloquei foi quarta? Quarta posição, isso. Você falou, eu fui o melhor, que melhor ranqueei ela, né? Foi. Botou em segundo. Não me arrependo em nada. A estrofe é maravilhosa, porque vem aquele ritmo. Aí o Tom Araya começa Raise this queen with my fingertips. Aí vem só o power chord ali, dando aquela tensão ali pro Tom Araya fazer esse teatro que o Júnior falou muito bem. O refrão é sensacional também, em cima do riff. E o solo também é muito bom, né? E aí quando você fala que um solo do Slayer é muito bom, é porque realmente realça a música, porque isso não é uma especialidade do Slayer. E aquele final, quando aparece aquele garotinho, acho que é garotinho, fala, hello, Mr. Gin, e não sei o quê, e gritando ali em desespero, aquilo é, assim, de uma genialidade, assim, que deixa a música em outro patamar. Realmente foi uma obra de arte que o Slayer fez em formato de música. Eu acho sensacional, assim, você mostra que, às vezes, você acrescentando alguns poucos elementos aqui e ali, você transforma uma música que poderia ser uma música genérica numa música sensacional. Eu acho que foi isso. Foi muito bem pensado todos os elementos que foram colocados dentro da música. Jonas, você colocou ela também na quarta posição. Isso. Cara, é aquilo. Reitero tudo que vocês disseram. O clima da música em si... Acho que se você passar ouvindo essa música em frente ao cemitério de noite e você olhar pro portão, você vai ter a impressão que ele vai abrir, sabe? Assim, ela passa essa coisa, é meio dramática a parada, né? O clima. Se você pegar Aí tu vai querer entrar no cemitério ou não, Jonas? Não. Passa batido. Vai com o radinho de pilha lá, ouvindo. Radinho de pilha. Cara, se você pegar, por exemplo, a Desk Mask, você colocar o áudio, pegar o áudio dela e colocar as imagens no clipe do King Diamond, vai combinar perfeitamente. Sabe, é o mesmo tipo de tema e toda aquela coisa meio terror. De terror, né? Terror é um tema de terror praticamente. Se colocar um filme de Alfred Hitchcock, de fato é um tema de terror, né? É um filme de terror, né? Contando a história dele. Isso. Perfeito. Show. E agora... Mas o Fábio não falou, né? Falou. Não, é porque eu deixei por último. Eu deixei por último. Ele só fez um comentário em cima do que o Bruno. Fábio colocou essa música na 9ª posição. E vai ter que gastar seu latim, seu grego, seu aramaico. Aqui pro Fábio ela é The Unforgiven do álbum, né? Então... Cara, não, a The Unforgiven vai chegar ainda. A Unforgiven vai chegar ainda. Vai lá, Fábio. Não, eu vou me explicar, cara. Olha só. Como eu falei. Fábio está muito divergente hoje. Season Debs não foi meu primeiro álbum do Slayer. Eu ouvi o South of Heaven antes de ouvir o Season Debs. Tudo que o Adilson falou sobre o clima, desespero que vocês falaram aí, que o Jonas falou do cemitério, tudo isso eu sinto com a Spill the Blood do South of Heaven, que é a última música do lado B. Eu vou falar pra vocês, eu gosto muito de Dead Skin Mask hoje, mas essa era a música que, como o Jonas faz, o pulador de faixa, entrava Dead Skin Mask, porra, essa não. Entendeu? Mas com o tempo foi passando, eu fui amolecendo meu coração, obviamente, né? A gente já ficando velho, isso acontece naturalmente com a gente. E hoje eu gosto da música,
cantei Dead Ski Mask lá, Dance with the Dead in my dream, lá no show, lá do Rock in Rio, com o isqueirinho ligado. Mas, assim, ela não me pegou e se, por exemplo, analisar essa música como alguém que acompanha a carreira do Slayer, já gosta de todos os dias, acompanha e tal, olha para essa música assim, pô, cara, é uma música ok, mas está um pouco fora, assim, no meu entendimento, um pouquinho fora da proposta do Slayer. Não estou analisando a técnica da música, a parte técnica, a letra foi muito bem colocada, ele está vivendo o Ed Gein ali, ele está cantando como se ele escreveu como se ele fosse o Ed Gein, mas eu acho que fugiu um pouco da proposta e ela não me pega como outras músicas me pegam, entendeu? Não é uma música, caraca, nossa, isso aqui é demais. Mas eu gosto hoje da música, ouço, não pulo a faixa mais e deixo o lado A discorrer até o final. Mas, assim, não é nada assim que eu morra de amores, entendeu? Mas também não estou dizendo que a música é ruim. A música é boa, mas está fugindo um pouco do que eu entendo pela banda. Pelo que eu entendo sobre o que é o Slayer, entendeu? Eu entendo que você fala sobre a Spill the Blood. Legal você sentir essa coisa que eu falei que eu sinto dessa música que a gente está falando agora, mas o que eu acho é que na Spill the Blood a interpretação do Araya não chega nem perto dessa. A interpretação, não estou falando letra, não estou falando forma de cantar, na interpretação. Tu acha que ele está cantando mais aqui, né? Eu acho que ele tá me passando mais o que a música representa, o que ele queria, entende? É isso, é só isso. Teatralidade, nota 1000. Entendo. É isso. Sem muito o que acrescentar. A música, eu gosto da música hoje. Hoje eu gosto da música, entendeu? Não gostava, era uma música que de fato eu pulava, como uma outra também. Mas hoje eu escuto, mas eu não entendo que seja a identidade. Eu sei que muitos podem me apedrejar aí, não só vocês, mas não é o que eu entendo por Slayer, não. E não me entendam mal. Eu não olho para o Slayer com a banda Velocidade da Luz, tanto é que eu já falei muito bem aqui de músicas que são bastante cadenciadas e no decorrer da carreira do Slayer tem outras músicas cadenciadas, Down the Sleep aí do Hell Awaits, cadenciada, Live Undead, começa cadenciada, depois fica rápida. Eu gosto muito da parte lenta do Slayer, mas eu não entendo que a Dead Ski Mask represente bem, seja um carro-chefe para apresentar o Slayer para alguém, entendeu? Na minha concepção. Antes de ir para a próxima, acho que tem zebra hoje? Tem zebra hoje, na sua opinião? Não, vai ter para mim. Para mim vai ter uma zebra aí, já tá rolando, vai rolar uma zebra aí. Então você já rolou. Eu acho essa terceira posição, é a penúltima posição para mim. Para mim, essa terceira posição que a gente vai entrar agora, para mim é uma surpresa. Eu achava que ficaria em primeiro fácil, mais fácil, e eu me ferrei. Terceira posição, Seasons in the Abyss. Para mim ficaria entre as 3 primeiras, mas não sei se bom, primeira. Eu coloquei essa música como primeira. Acho que logo no início do nosso programa de hoje eu já falei o impacto que essa música teve ali, iníciozinho de MTV, começando a ouvir música, e aí aquele clipe maravilhoso ali no Egito, aquela coisa toda, e aquela música me chamou muita atenção. Então, para mim, é uma música que, em termos de composição, o Slayer ali dá um show, e dá exatamente o espaço para o Dave Lombardo aparecer e mostrar toda a sua técnica, né? Você ouve a música e você fica prestando atenção na bateria. Quem não é baterista, não é uma coisa tão comum assim de acontecer, e você fica prestando atenção na virada, e as viradas dão uma dinâmica na música sensacional, em vez de só ficar, né, às vezes, se ficasse só a guitarrinha lenta, talvez não tivesse tanta graça. Mas o Dave Lombardo consegue fazer ali uma coisa que ficou marcado na história, assim, ficou um selo ali de qualidade do que ele é capaz de fazer. Então, assim, acho que quando entra aquele riff, aquilo ali eu acho bem Saba, aquele riff. Para mim, a música, ela
quase perfeita. Assim. Para mim, pelo fato dela ter 6 minutos e pouco, eu acho que precisava de um pouquinho de variação ali no meio da música. Então, se tivesse um bridge ali que não tem, por exemplo, porque a introdução ela é muito longa, o final também é longo, que é fantástico, o David Lombardo fazendo aquelas viradas todas, mas eu acho que tinha que ter ali um bridge no meio do caminho, alguma coisa diferenciada, que eu acho que traria a música ainda mais maravilhosa do que ela já é. Mas, lógico, que nada tira o brilhantismo dessa música. Então, para mim, assim, para mim é o ápice de composição do Slayer ali em termos do que eles podem, são capazes de fazer de diferente, mas sem deixar de ser Slayer, sem ter a característica do Slayer. Então, eu coloquei Seasons na primeira posição e, assim, para mim é disparado. Para mim é disparado. Jonas, eu não vou ser demitido do canal, não, né? Também se eu for demitido, eu vendo minha alma. Tua hora vai chegar. Vai ter demissão? Não, tem, ó. Se eu não aparecer no próximo vídeo, vai ser por causa dessas ideias, hein? À meia-noite levarei seu cadáver. Vou logo avisando logo. Recarnarei seu cadáver. Jonas, você colocou ela em segundo. Sim, cara, é uma música que ela é uma amostra perfeita de que a banda ela não perde energia, mesmo tirando, não acelerando. Porque ela tem uma intensidade assim, absurda, eu acho. O refrão dela é foda demais, assim, como você falou, apesar da realmente a introdução dela é bem longa, mas ela, ainda mais para quem conhece o clipe, claro, consegue assim ambientar, se identificar bem com o ambiente, aquela coisa meio deserto, as pirâmides ali atrás, assim, o clima da música passa tudo aquilo, você se sente no ambiente, sabe? E isso, cara, a música acho perfeita. Acho que acabou sendo o carro-chefe do álbum. Se não me engano, foram 2 ou 3 músicas de trabalho ali, né, com o clipe, inclusive. Mas essa música ali foi responsável por dar uma alavancada na banda, no crescimento, assim, em relação à mídia e tal. Também era um clipe que passava todo na MTV na época. Mas é isso, cara, a música eu achava perfeita, sem tirar nem colocar ali. Esse finalzinho desse refrão, essa última frase, frozen eyes, stare deep in your mind as you die. É muito foda, muito, muito maneiro. E, Júnior, você colocou na sua terceira posição. Para você, então, que é baterista, essa música deve ser um deleite. Então, assim, o que eu acho mais legal, fazendo aí uma leitura rápida dessa música, é que o início dela é bem cadenciado, né? E a impressão que eu tenho, quando eu ouço essa música, é que as guitarras estão presas. Elas fazem um negócio que elas dão a sensação de que estão presas. E aí é engraçado que na minha leitura dá a impressão que elas estão querendo se libertar e meio que uma delas se liberta quando ela faz o mesmo tema mais agudo, entende? Como quem diz assim, eu consegui sair dessa minha prisão, vamos dizer assim. Eu acho esse negócio muito legal, entendeu? Sem dúvida, o Dave Lombardo, ele dá um show nessa música, justamente porque essa questão que você falou, uma música lenta facilita, te abre mais os horizontes de possibilidades, e o Lombardo, ele usa bastante isso, e ele meio que usa uma das maiores características, uma das marcas dele, que é aquela... Ele dá uma virada, e depois ele dá a virada de novo, e depois ele acelera a virada. Então então, assim, isso é genial. Eu adoro quando ele faz isso. Eu acho que é uma marca dele. Ele que trouxe isso. Pelo menos eu não me lembro de alguém da forma que ele faz, assim, fazer isso. Que mais? Eu adoro o solo dessa música. Acho o solo dessa música muito bom. Você já comentou isso, né? Embora o Slayer tenha realmente essa característica que você falou aí, de pouca atenção ao solo, acho que é mais porque é a opção deles, é o feitio dele. A gente tem uns amigos em comuns aí que chamam os solos do Slayer de briga de rato, né? Um grande amigo nosso, você fala isso. Exatamente. Então, assim, essa música ela sai desse lugar comum do Slayer, que é não dá muita atenção ao solo. Então, assim,
terceiro lugar que eu coloquei, né? Então, Uhum. é isso, sensacional essa música. Aquela parte do riff. Tararã, Genial. Pra mim é muito Black Sabbath. Aí vem pam, pam, tchá, dá uma porrada no Shine. Essa parte, pra mim, é fenomenal. E E agora... a música, a música é toda... Nessa parte, né? E aí você tem essa guitarrinha. Tipo, meio... Aí, de novo, falando que o que o Jonas comentou, meio King Diamond, né? Meio um negocinho... É genial, genial. Bom, meus amigos, agora teremos, pela primeira vez na história desse programa, uma expulsão. Uma pessoa... Eu tô virando o Pedro de Lara, eu sou o Pedro de Lara desse programa. Gelaram com Pô, Aracy de Almeida, pô. Aracy de Almeida. Vai ser o primeiro membro do pelotão do metal a ser expulso dizimado. Porra, do programa. Dizimado, cara. Fábio. Não, dizimado eu não sei, mas com certeza na edição ele deve colocar fogo no teu quadradinho. Ou então um pi direto, até o que pode falar, né? Eu, quando ele me mandou no WhatsApp as colocações dele, eu tive que confirmar para ver se era verdade o que eu estava lendo. Fábio colocou Seasons como a pior música desse disco. Vai, Fábio, fala o que você quiser. Olha, realmente não gosto dessa música. Eu acho que a música não tem absolutamente nada do que o Slayer representa para o heavy metal, para o thrash. Ela é um ponto completamente fora da curva. Ela soa para mim como uma tentativa desesperadora de entrar na MTV, que foi o que aconteceu. E eles conseguiram o projeto de entrar na MTV com essa música. E esse não é uma opinião, uma opinião só minha, é uma opinião até dos próprios caras da banda. O Tom Araya é o único cara que fala muito bem dessa música. O resto da banda não é uma música assim que eles têm muito orgulho de dizer que fizeram, mas está sempre nas suas playlists aí, no setlist dos shows. Não acho que a música representa o Slayer, acho que é um ponto realmente fora da curva. Eu escuto hoje, assim, é uma música que todo mundo cantarola, entendeu? Pois é. Cantarola é ótimo. Mas todo mundo cantarolando. Raise as edge. Pô, cara, isso não é Slayer nunca. Mas é o que é aquilo. Eu não vou entrar no mérito técnico, que vocês já entraram, né? Todos já entraram aí no mérito técnico da música. É uma música bem trabalhada, etc. e tal. Mas eu não estou aqui para analisar, para falar sobre os aspectos técnicos da música. Eu estou falando de uma música que é de um álbum, que é de uma banda que tem uma proposta. E dentro dessa proposta, Seasons Debs está completamente fora. Entendeu? Assim, eu não tenho muito o que acrescentar, a não ser que a minha última posição foi porque é um susto, cara. Exato. Para quem gosta de Slayer mesmo, assim, gosta mesmo de Slayer e acompanha a carreira da banda, ouve o Show No Mercy e fica arrepiado ouvindo o Show No Mercy, entendeu? Vai ouvir Seasons Debs com o nariz torcido, pô, não tem jeito, entendeu? Não tem para onde correr. É uma música comercial e a prova disso que essa música ela agrada pessoas que estão completamente fora do contexto Slayer. É o cara que virou Metallica quando comprou o Black Album. Pois entendeu? Então, tem pessoas que só gostam da Seasons in the Abyss do Slayer. Entendeu? Uma galera eu conheço que só gosta da Seasons in the Abyss, porque essa música não tem absolutamente nada a ver com o que o Slayer representa. Resumida, Trash Arena. Trash Arena, né? Trash Arena, assim, pra galera encher a arena e todo mundo cantar junto. Exatamente. Mas é o que acontece, pô, entendeu? É o que acontece. Isso definitivamente não é o Slayer pra mim, né? Pra mim não é, definitivamente não é. Então está muito bem merecido o último lugar. Mande seu localizador. Pô, aqui, ó. Então essa foi uma surpresa pra mim. Eu sinceramente achava que essa música ficaria na primeira posição. Não é porque só é a minha primeira posição, mas é porque eu achei que ela tinha esse apelo maior aí com o restante do pessoal que gosta de Slayer como a gente gosta. Mas eu quero que o pessoal coloque aí no comentário. Eu fui o único, mas assim, deixa eu ver aqui.
Eu coloquei em primeiro, né? O Jonas em segundo, você em terceiro. Uhum. A ovelha negra fui eu. Foi. Vamos lá, segunda posição. Também é uma surpresa. Não achei que essa música... Eu gosto demais dessa música, mas não achei que ela teria essa posição tão alta assim, não. Então, acho que é uma zebra aqui. Segunda posição. Segunda. Spirit in Black. Nossa, isso aí é um hino, cara. Isso é hino, cara. É um musicaço, realmente. Porra, isso é um hino do Slayer, cara. Acho que fui eu, então, que coloquei a pior posição para ela. Porra, essa música é o Slayer. É a alma do Slayer, tá aí. O Slayer é isso aí, cara. Não precisa ser rápido, também não precisa ser um Season the Abyss, Bon Jovi, mas, porra, cara, é isso. É isso. Pra mim, a proposta do Slayer pode ser consolidada aí. Não vou nem falar de Warren Ensemble, dela ali, tá ali. Pra não ser nem rápido, nem cadenciado demais. Mas vai, vamos lá. Júnior, você e Jonas colocaram ela na quinta posição, ali na meiuca. Eu acho que a música é espetacular, essa estrofe, Welcome to my world, involve yourself with my dream, experience alive, mais uma vez para cantar, aquela coisa toda. Eu acho o refrão também é sensacional, porque também Dave Lombardo, mais uma vez, dá um show ali no refrão, e o refrão Coils of the Serpents are wine, buried beneath you fine, etc. Acho que os solos são matadores, os solos nessa música encaixam muito, muito bem. A música no final dá uma acelerada também, e eles fazem uma coisa diferente, eles pegam um refrão no meio e quase que transformam isso num bridge, né? Porque eles pegam um refrão e eles tocam de forma diferente ali, dando uma modificada na dinâmica da música. Então, realmente, é mais um show de composição aqui. E interessante que essa música foi composta pelos dois guitarristas, né? Não teve o Tom Araya aqui, apesar dela ter uma melodia de voz aqui, ela não teve o Tom Araya na composição da música. Então, assim, é uma música sensacional. Fábio, você também colocou ela na segunda posição. Então, você já começou a falar e complementa mais um pouco do que você acha dessa música. Não, essa música, eu acho que a Spirit in Black, ela deveria ser o carro-chefe da evolução que a gente tem falado tanto aqui no vídeo, entendeu? A Spirit in Black, ela representa uma maneira de demonstrar, olha, somos evoluídos, mas somos o Slayer, pô. A gente evoluiu, a gente toca mais, eu toco mais bateria, eu toco mais guitarra, eu canto mais, eu escrevo mais, mas ali, não na Season the Abyss, entendeu? Então, eu acho que a banda ela consegue passar uma mensagem muito adequada, muito bem orquestrada nessa música, em dizer que podemos evoluir sem perder a nossa identidade. E se a música segue naquela proposta, né, agora falando da letra, de querer pegar a quem está ouvindo e conduzir para um lugar que a entidade de ler existe ali, aqui, se eu não estou enganado, aqui parece que o cara está indo para o inferno e ele vai te dizendo o que vai acontecendo logo depois que você morre, as pessoas se confessando, esperando que vão para um lugar, mas não é esse o lugar, espíritos condenados a apodrecer em meio a bolas de fogo de enxofre e tal. Então esse é o Slayer que quem ouve Slayer espera que vai encontrar. Mesmo com toda a evolução que a banda teve aí em quase uma década de vida, que era o que o Slayer tinha aí praticamente, ou muito próximo disso, quando o Season the Abyss foi lançado. Então, porra, é uma música maravilhosa, cara. Bateria, Dave Lombardo tá dando show. Os riffs, tudo que se espera ali da dobradinha Kerry King e Jeff Hanneman. Inclusive, os solos essa briga de gato e rato mesmo. E eu gosto disso, eu acho muito foda. Eu tava ouvindo agora aqui, e no primeiro solo, eles estão solando um em cada canal. É muito maneiro. Pô, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Mas então, isso aí é tipo assim, eu entendo quem critica, mas beleza, o Slayer é isso. Entendeu? Isso aí é uma característica do Slayer, os solos meio que estridentes, ensurdecedores, perturbadores, faz parte da ambientação que o Slayer tenta colocar o ouvinte. Entendeu? Então, cara, é troféu aí, cara, mó sonzeira. Foi muito difícil ranquear essa música junto com a próxima, para mim, com a música que para mim foi a primeira colocada. Então, é uma maravilha aí de canção de Slayer, cara.
pouco a acrescentar além disso. Vou ficar elogiando a música aqui até amanhã de manhã. Jonas, tu botou aí na meiuca, quinta posição. Cara, uma música eu achava perfeita e ela tem uma sonoridade, cara. Assim, o estilo dela, para mim, meio que representa o som, uma parada bem beara mesmo, sabe? O estilo parece que é o tipo, vamos falar em relação à evolução da banda, sem sair das características deles, um tipo de riff e tal que acho que influenciou muito a banda da época, da mesma época, e bandas posteriores que vieram se influenciar pelo Slayer, pegaram um pouco dessa coisa da Spirit in Black, a sonoridade disso tudo tem muito a ver, eu acho, entendeu? Mas é perfeito, refrão, riff, o solo é característica deles mesmo, mas assim, essa coisa de dois lá solando juntos, assim, em cada canal, ficou uma parada bem legal, e a música é absurda, cara. Júnior, o que você tem que acrescentar aí, já que você colocou também na meiuca, e geralmente quando a música está na meiuca é muito difícil de justificar. Exato. Uma coisa que eu acho interessante dessa música é o seguinte, né? Como é que ela começa? Prá! Porra é essa? Né? Tipo assim, quem começa a música assim? Prá! Sabe? Acho estranho. Parece que falaram assim, e começou a gravar. Prá! Entende? Eu acho. Ela é engraçada. Eu gosto dessa música. Quinta posição é boa. Já falamos que o disco inteiro é bom, então quinta posição é muito boa. Mas a impressão que eu tenho é que ela meio que compensa a Blood Red, porque é tão pequena e ela é quase que uma continuação dela. Por isso, a entrada dela meio assim. Vocês já ouviram o final, claro, da Blood Red? Que é muito rápido. A distância entre uma música e o final da Blood Red é mínimo, muito pequeno. Isso, parece que é a mesma música. Exato, é isso. Então, assim, na minha concepção, eu acho que essas músicas elas foram criadas para ser uma coisa só. E alguém chegou e falou assim, não, cara, vamos dividir esse negócio e tal, não sei o quê. Eu não sei, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas a forma que aquela acaba, que a Blood Red acaba e que a Spirit in Black começa, para mim, elas foram meio que para ser a mesma coisa e alguém resolveu, não, vamos separar. Entendeu? Só não pode ser por causa da letra, que são letras distintas, né? A história é completamente diferente. Mas em termos de som, realmente toma um susto e a música começou. Isso, E se você não estiver muito ligado, até parece que é a mesma música. Entendeu? Então, assim... No sentido da audição, sim. Acho esquisito. Talvez a letra tenha vindo depois, enfim, mas acho que ela é um pouco esquisita nesse sentido, embora adore a música. Acho o primeiro solo da música muito normal, embora goste muito do último solo da música, entendeu? Então essa é a justificativa para voltar ali na meiuca. Eu acho que tem músicas melhores do que ela nesse álbum. Então agora vamos para a nossa primeira posição. Foi uma surpresa para mim. Claro, eu achava que ela ficaria ali no topo, mas não achei que ia ficar em primeiro. E além disso, foram 3 primeiros lugares. Eu que vou tomar paulada agora nesse negócio aqui. Não, agora... Porra! Não, eu entendo. Então, vamos lá. Tô até tossindo Eu aqui, entendo, seu glanzinho. Coronavírus até entrou em mim agora. Vamos lá. Primeira posição. War. Assemble. Não claro, tem como, né? cara. O clássico. Não tem como. Vamos lá. Deixa eu começar falando uma coisa aqui. No documentário do Black Album, o Lars Ulrich está sentado junto com o Bob Rock, que é um dos meus produtores favoritos, e ele fala uma coisa que o Bob Rock falou, que é o seguinte: quanto mais lenta é a música, mais espaço você tem para criar. E aí, se você pega e ouve, por exemplo, Sad But True, na demo, você vê que ela é muito mais rápida. E o Bob Rock, ele gastava boa parte do tempo dele no estúdio tentando achar o tempo certo da música. Tanto que ele pegou Sad But True, que era mais rápido, desacelerou, botou e botou a guitarra em afinação em ré, para deixar aquele peso danado que Sad But True tem. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu prefiro as músicas cadenciadas, como eu já falei. Mas o War Assemble,
é o tipo de música que o Slayer, para mim, quase que chegou à perfeição no sentido de criar uma música rápida, mas criativa, com coisas interessantes dentro da música que faz você, caraca, isso é maneiro demais. Então, apesar de eu ter colocado ela na 5ª posição, eu acho... Tá de sacanagem. 5ª posição. É porque... Cara, ele é o dono do canal, cara. As Ele é o outras dono do cadenciadas... Então, as outras cadenciadas eu prefiro. Se você tiver que escolher... se você tivesse que escolher entre X e Y, você vai escolher o quê? Eu vou escolher a cadenciada. Eu vou escolher, sei lá, a Dead Skin Mask, por exemplo, que eu coloquei na frente. Eu vou escolher para ouvir Skeletons of Society, que eu coloquei na frente, do que o War Assemble. Mas, claro, ela, como música e como a representação de tudo que o Slayer é e tudo que o Slayer faz, e falando de uma música sobre guerra, do jeito que eles falam aqui, o riff inicial é brutal, o refrão é fantástico, aquele refrão que você quer gritar e botar o pulmão para fora, apesar que agora, na época de coronavírus, a gente tem que economizar o pulmão, né? A gente pode ficar berrando muito, não. E aquele final, quando ele fala The final swing is not a drill, how many people I can kill, essa parte eu acho fantástica. E aí que tá, mesmo ela sendo uma música rápida, no meio ela dá uma quebrada. E aí acrescenta demais na música na hora que ele fala Be that fin from above, blá, 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 blá. Assim, ela é sensacional, mas realmente a questão do gosto meu de preferir as músicas cadenciadas e as músicas com vocal Bon Jovi, mesmo dentro do Slayer. Mas, assim, claro que, para mim, das músicas rápidas que o Slayer fez na sua carreira, se não é a minha favorita, talvez está brigando ali com Raining Blood, sei lá, mas ela é uma das minhas favoritas, porque realmente é a música perfeita para começar o disco, é a música perfeita para começar um show. Então ela tem todos os elementos fantásticos. Agora, dentro de um disco fantástico desse, ela acabou para mim na 5ª posição. Mas acabou sendo quase que uma unanimidade aqui. E, Jonas, fala um pouquinho sobre ela. Cara, War Assemble foi simplesmente a música a qual foi apresentada a banda. Me recordo até hoje lá assistindo Fúria Metal e, cara, quando entrou aquele clipe, o riff é matador, cara, absurdo, e a velocidade surpreendeu. E como você disse também, é uma música que é veloz e que você percebe tudo que ocorre nela. Então, ali foi a perfeição de velocidade com peso e a música trabalhada ao mesmo tempo que ela é rápida. O refrão é um refrão marcante, mas bem na característica da banda também, dos trabalhos que eles fizeram antes. É isso, cara, eu considero quase que um hino do thrash, né? Assim, dois, pelo menos. E também é outra coisa, como voltamos a falar, assim, falamos no início, na apresentação do programa, também isso me remete muito àquela época lá que eu estava começando a curtir metal, e foi uma das coisas que me surpreendeu ao ouvir de cara, foi o War Assemble, com certeza. Júnior, sua primeira posição também, discorra. Não tem muito o que falar, cara. Porradaria do início ao fim, bem Slayer, é impossível você ficar parado, não só no show, como em casa. Eu boto essa música para tocar, eu fico sozinho lá, eu e o vento, entendeu? Porque é uma música que tem muita energia, você precisa extravasar a energia que ela te passa, senão você explode, sabe? É mais ou menos assim. Então, tirando, além de tudo isso que o Jonas falou, esses são os meus comentários aí com relação à música. Ela é muito... Ela é totalmente Red Bull, né? Ela é energética. Bom, nessa época de quarentena que a gente está vivendo, a gente está gravando esse programa no meio da pandemia, né? Acho que se você sair assim na rua fazendo assim, ouvindo o War Assemble, o coronavírus não te pega, né? Então, escapa, né? De tão energia que a música tem, né? Pois é. Você cria um escudo aqui. Pois é. Bom, deixei por último o Fábio, que eu tenho certeza que ele vai aí se deleitar falando sobre essa música, War Assemble, sua favorita do Seasons. Cara, essa música é maravilhosa. Sobre características dos dentes, não preciso nem falar, né? Porque é a música que é uma identidade dos Slayer puramente impressa aí nessa música. E ainda bem que ela surgiu junto com a Season the Abyss em termos de clipe, que é pra... só a Season, né? Porra, que isso, cara? Ela saiu também, foi lançada também logo
foram os dois clipes lançados ao mesmo tempo, se eu não estou enganado. E a música é maravilhosa. Tem alguns fatos interessantes aí que eu estava lembrando aqui enquanto a gente fazia o programa. O Seasons in the Abyss, ele foi lançado no meio alguns meses depois. A Primeira Guerra do Golfo começou em agosto e o Seasons in the Abyss foi lançado em outubro. Nessa época, foi relatado que 40% de todas as cartas de fãs que o Slayer recebia eram de soldados que estavam lá no Oriente Médio lutando na Primeira Guerra do Golfo. Maneiro. E o Slayer era a trilha sonora inconteste aí do dia a dia dos soldados no front. E cara, depois... tu vai pra guerra ouvindo Slayer, não tem como tu perder, velho. Pois é. Assim, os caras ouviam Slayer... nessa época, foi documentado que os caras ouviam Slayer dentro dos tanques, os caras ouviam Slayer na hora de descansar, era o tempo inteiro Slayer full time. E hoje em dia, o Slayer é como fosse quase parte do Corpo de Fuzileiros Navais americanos. É a banda favorita dos fuzileiros americanos. Que eles ouvem o tempo todo. Ao som da banda, uma artilharia pesada, né? Pois é. Então, a War Ensemble, muito embora não trate de um determinado momento da Segunda Guerra Mundial, foi o momento que os aliados cruzaram o Reno, até fala aí na letra, mas é uma música que está presente aí no dia a dia das Forças Armadas Americanas. E essa música foi uma música que quase eu morri, né? Quase morri nessa música no meio de uma roda gigantesca no Rock in Rio 2013. Eu e o Padula, inclusive. A gente se perdeu, estava eu e ele junto lá assistindo show, e a gente se perdeu porque foi uma verdadeira pancadaria generalizada que eu só fui começar a ver o show na quarta música. É o que vocês acabaram de falar aí, em termos de energia, da vontade de agitar. Aí tu imagina 1 milhão de pessoas, aí sei lá quantas centenas de milhares de pessoas assistindo o show, conectadas com a energia de War Ensemble. É isso, cara. Destruição total. Sport the War. É isso. Melhor música do álbum aí. Isso absurdo. Se fosse botar uma playlist aí, tem 10 melhores músicas do Slayer, certamente a War Ensemble ia entrar. E aí eu vou além, eu digo que é uma das melhores músicas de trash que existe. De trash, é um dos hinos do trash, com certeza. Vou nem levar pra esse lado, que aí com certeza, né? Você falou que o War Ensemble, na verdade, acho que o clipe da War Ensemble saiu um pouco antes saiu antes do... Ah, é? Isso, eu lembro que, pelo que eu lembro, assim, o clipe da Season... Não me lembro da cronologia. Isso levou tempo. Eu também não lembro certinho, não, mas eu lembro que veio primeiro também. Veio primeiro o clipe. Foi música de trabalho. Muito bom. Bom, então fechamos aqui o nosso placar aqui, o nosso painel aqui com nossos amigos formando aqui o pelotão do metal. E para a gente encerrar o programa de hoje, quero que cada um fale um pouquinho do álbum como um todo, né, e o que ele representa para você. Para mim, nota 10, esse álbum é nota 10, como eu falei logo no início do programa, é meu disco favorito do Slayer. É um álbum que eu ouço direto, assim, ao longo de todos esses anos que eu ouço, eu nunca parei de ouvir esse álbum. Toda hora eu estou ouvindo, tem no meu carro também, lá no pendrive. Enfim, é um álbum que para mim está no top dos meus álbuns aí de rock e heavy metal, e aquele um álbum que eu ouço o tempo inteiro, toda hora. Não tem um período da minha vida que eu fico sem ouvir esse disco. E espero que se lance um CD aí, remaster, deluxe, porque tá faltando ainda esse álbum ter uma versão aí especial para poder comprar. Tanto que eu só tenho mesmo o vinil, né? O vinil que, como eu falei, o meu original foi roubado. Esse aqui é o 180 gramas, né? Que saiu depois. E perfeição total. Essa capa aqui maravilhosa. E o disco também. Então é isso que o disco representa para mim. Jonas, o que ele representa para você? É isso mesmo, isso representa para mim a origem lá quando eu comecei a curtir metal, fez parte, né, da época dos álbuns que eu mais ouvia, talvez. E o disco começa na porradaria, dá aquela cadenciada e termina na porradaria novamente o álbum. É isso, como você falou, não sei se eu daria 10, talvez, porque meu favorito é Breaking Blood. Então, de repente, se o Breaking Blood seria 10, vamos dizer que, sei lá, 9,8, porque também é um álbum absurdo, Simpsons. É isso. Júnior, suas considerações finais. Cara, não tem muito acrescentado que eu já falei no início. Primeiro álbum que eu ouvi do Slayer, então isso acaba inevitavelmente marcando
Porque se ele fosse ruim, é marcar para ruim. Como ele é bom, marcou para assim, uma boa porta de entrada para mim no Slayer, diferente do Fábio que conheceu de discos antigos. Eu acho que foi uma boa porta de entrada para mim. Isso me deu uma possibilidade de apreciar o álbum desde o seu lançamento sem nenhum preconceito, entendeu? Que os fãs do Slayer tiveram na época. Então, eu cheguei nele sem preconceito nenhum, ouvi, gostei de cabo a rabo, fui conhecer os anteriores, gostei, principalmente do Raining Blood, entendeu? Basicamente é isso. Fábio, suas considerações finais sobre esse álbum álbum. Maravilhoso. É um álbum maravilhoso. Gosto muito do Seasons. Eu ouço... O Seasons deve ser melhor do que qualquer coisa que o Slayer tenha feito pós-Seasons. Muito embora ele seja o pior colocado aí no ranking do primeira década aí, primeira fase do Slayer. Então, o que eu queria acrescentar aqui é que essa capa, a música que me remete a essa capa é a Blood Red. Não sei porquê. Eu escuto Blood Red e a música me remete a essa atmosfera aqui. Que é uma pintura de um cidadão chamado Lawrence Carroll, que morreu ano passado, em maio de 2019. Ele foi encarregado de pintar 4 álbuns do Slayer. O Raging Blood, South of Heaven, Seasons e Christ Illusion. Então, assim, a gente perdeu, já havia perdido, né? Foram só 4 álbuns com essa temática meio de pesadelo, de inferno que ele conseguia fazer. O Raging Blood, inclusive, demorou para sair justamente por problemas com a capa que esse cidadão pintou, porque a capa era bastante polêmica. Enfim. Eu acho que essa capa ela é isso tudo que você falou, mas como se fosse sendo criada por tribos antigas, sabe? Então acho que né, tá esse clima aí de uma coisa meio, não vou dizer indígena, mas de civilizações primitivas. Até lá Sumério, mais ou menos, você pegar uma imagem, sei lá, do que o povo sumério fazia lá na caverna e transformar em pintura, de repente. Isso aqui, cara, é a cara de um escritor chamado H.P. Lovecraft. Se alguém aqui já leu, as tribos primitivas que ele se refere, tá com essa cara aqui. Bem colocada aí pela Gilson. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida, Fábio. Diga. Você falou que esse é o melhor disco do Slayer, contando dele pra frente. Eles não conseguiram fazer nada melhor do que ele desde então. Sim. E o último álbum de 2015, o Repentless? Maravilhoso. Muito bom. Então, aí é que a pergunta que eu ia te fazer. Você ainda acha o Season melhor do que eles? Porque me pareceu que você curtiria mais o de 2015 por ser mais direto ao assunto. Menos... Eu vou te responder, cara. Eu tenho um problema... O Repentless é animal, violento e tudo mais, mas eu tenho um problema, eu luto contra isso, de ficar escamoteando entrevista e ficar lendo coisa que os caras de banda falam. Esses caras falam um bando de besteira. Sabe por que esse álbum não é melhor que o Seasons? Vou falar por quê. Não que o Seasons também não tenha sofrido disso. O Repentless foi gravado para cumprir contrato. Ele não foi gravado como uma manifestação artística espontânea dos artistas, entendeu? E o próprio Tom Araya, ele falou isso já, pelo menos em uma entrevista que eu li dele falando assim, cara, eu não aguento mais gravar, a gente só grava disco agora para cumprir contrato. Porra, pra que o cara vai falar uma parada dessa, cara? Entendeu? Mas olha, eu vou te dizer que quando eu escuto um excelente cumpridor de contrato, porque eu gosto... Porra, não, é um álbum maravilhoso, cara. É um álbum maravilhoso. Aí talvez o Seasons ganhe, cara, pelo tempo que ele tá vivendo na minha vida musical, entendeu? Entendi. Talvez por... Vou fazer essa pergunta daqui a 10 anos. O álbum marca... Você pensa na época que você viveu naquele período, isso conta muito. Sim, pô, com certeza. Trilha sonora da você vida. Não tem como... É difícil você dissociar a tua impressão emocional de uma obra e analisá-la, eu vou dar um passo à retaguarda aqui e vou analisar de onde é difícil fazer isso, cara. Então, com certeza as minhas impressões emocionais do disco vão pesar na hora de equilibrar, mas ainda assim eu ainda acho que... Vou anotar aqui daqui a 10 anos.
Agora, Bota na cápsula do tempo. pra gente encerrar, tem uma coisa curiosa, né? Primeiro, eu amo essa capa, acho essa capa maravilhosa. Fantástico. E aqui é a contracapa dela, né? Que são Pô. essas cruzes invertidas. Surreal. E, com certeza o Fábio não sabe disso. Talvez, não sei se o Jonas deve saber e o Júnior também. Mas eu sou cristão protestante. E aí imagina, o para um Tom Araya cristão também protestante... Não, mas ele é católico, né? A Ele é diferença é que ele é católico. católico. né? Eu sou protestante. E aí, com essa capazinha aqui linda, né? Ilustrando aqui dentro da minha casa, essa contracapa com essas coisas invertidas. Ah, Dante, não tô nem aí. Mas aí você tocou num ponto que eu acho que vale a pena fazer um highlight. Olha, cuidado, vamos entrar na seara difícil, hein? Vamos lá. Não, é que porque se dane. eu acho legal Artístico. quando a pessoa consegue separar as coisas. Sim, é raro acontecer isso. É isso, ponto. Você consegue separar a sua religião, a sua fé de uma arte, porque música é arte independente do estilo musical. Uhum. E como o thrash é um dos seus estilos, você não vai deixar de gostar de alguma coisa. Por quê? Porque você consegue entender que aquilo é arte. O fato de ter uma cruz de cabeça para baixo não significa que, se você comprar, tiver ou coisa do gênero, que você vai deixar de ser cristão e vice-versa. Então, eu Vai acho compactuar ótimo com o você que ter tá sendo dado. disso. Pô, pois é, foi muito Eu bom. acho ótimo você ter dito isso. Por quê? Porque isso pode ser de exemplo para um monte de gente, cara. Nem que Number of the Exatamente. Beast é a música do capeta, né? Não é, cara. Mesmo porque Não é. 666 nem é número do capeta. Foi um número que foi dado pro Nero. É. 666 é Nero. Depois a gente conversa sobre isso. 666 não tem nada como número de capeta. Isso tem que acabar. Show! Então chegamos aqui. Ó, ele falou, isso tem que acabar, ele até travou. Ó, isso é um tema. Então, queria agradecer aqui no final desse programa aí aos meus amigos do Pelotão do Metal. Encerramos aí o nosso segundo episódio com esse disco maravilhoso do Slayer. E deixa aí seus comentários. A gente quer saber, não se esqueça de se inscrever no canal. E eu quero saber também a opinião de cada um. Qual é o seu ranking? Coloca aí nos comentários. Comente sobre uma música ou outra. Discorde, concorde. Enfim, essa é a graça dessa brincadeira que a gente faz aqui. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu!